tem um vídeo que eu fiz, tem um amigo, até que foi o podcast da semana anterior, que é o Johnny. Ele é um médico e ele fala muito de saúde mental. A gente faz um vídeo chamado Divinamente. Aí um deles foi sobre feridas, né? E ele falou um negócio tão lindo. Ele falou assim, como médico, né? Ele falou, o que é uma ferida? É quando duas partes do seu tecido se separam, né? E o que é curar uma ferida? Você tem que colocá-lo de volta, suturar e aguardar que aquilo é curado, é regenerado. E aí ele falando dessa ferida do pecado, né? Que faz essa separação, né? E abre. Né? Então, está sempre relacionado a uma separação. Tanto uma separação entre pessoas, né? Mas principalmente uma separação com Deus. As feridas nossas são abertas, né? E aí ele falando disso, né? Que a grande cura de Deus é realmente o homem sendo de novo costurado com Deus e as feridas sendo saradas uma a uma, né? E aí ele falando como médico, né? Tem um segredo sobre ferida. Você não pode costurar uma parte que esteja ferida e uma parte que esteja boa. Uau. Não pode, não cola, não só dá para costurar duas partes feridas. E aí ele começava a falar o homem ferido e agora precisa ser costurado com Deus. Só com Deus que não tem ferida. E aí ele vem, entendeu? Para ser ferido, sabe? Uau. Para ser completamente ferido, para poder falar, olhar para nós e falar, eu sei o que está passando. Eu também, entendeu? Não só tive a morte de alguém, eu vou morrer, né? E tal. Então, eu acho que a cura passa sempre nesse lugar, né? De entender, nós temos um Deus que também se feriu. Que se assemelha conosco nas nossas mazelas. Veio para dizer, olhar nosso olho e falar, eu também. Ele poder chegar em Lázaro e chorar, porque ele sabia o que estava se passando. Sim. Ali, né? Uau, incrível isso. Realmente eu aprendi muito a respeito de Jesus na dor. Eu aprendi muito a respeito da natureza dele. Às vezes a gente acha que ele está no poder e eu acredito no poder, mas às vezes a gente projeta um Deus que está no bom, que está no perfeito, que está no bem apresentado. Mas se ele não é o Deus que nos encontra no lugar mais deplorável, então ele não é o Deus de Jesus, ele não é o Deus do evangelho que nós cremos, que é o evangelho que nos encontra ali. A cruz destrói muito da nossa teologia, né? Das falsas teologias. Né? Porque muitas vezes a gente está passando uma situação e você fala assim, Deus me abandonou. Então ele abandonou Jesus. Porque foi bem pior do que você está passando. É ofensivo, né? Por isso que a dor ela tem esse papel tão importante, né? Ou nós vamos estar ofendidos com Deus pela dor que nós vivemos. Se eu sou um filho, por que eu tenho que passar por isso? Que é a tentação que Jesus mesmo viveu, né? No deserto ali. A primeira delas foi essa, né? O inimigo foi, se você é filho de Deus, fala para ele. Filho de Deus com fome. E essa é a coisa número 1 que nós somos tentados, né? Inconscientemente, às vezes nós não percebemos, mas nós estamos... verbaliza, né? Carregando uma ofensa contra Deus e falando, se Deus estivesse comigo, eu não estaria passando por isso. Se Deus fosse bom, isso aqui não aconteceria comigo. Mas se Jesus, que era Jesus, o Filho de Deus perfeito, ele suportou a dor, mas ele foi encontrado e aprovado naquele lugar, conhecendo o Pai, sem nenhuma distorção de identidade, né? O segundo Adão, que deu um show no primeiro Adão, né? Que não duvidou da natureza de Deus. A palavra diz, inclusive, depois desse jejum aí, que ele suporta, né, a tentação em relação se você é filho, no final daqueles 40 dias, os anjos vêm e o servem. Sim. Ou seja, ele é filho, ele é servido pelos anjos. Mas existem momentos... períodos da nossa vida que nós vamos perseverar na dor. E aí o Senhor vai nos honrar no final. E é muito doido. Uma vez eu ouvi o Paulo Borges falando, né? Ele fez a seguinte pergunta, né? Quem levou Deus para o deserto? Aí tá lá. O Espírito Santo levou. E toda vez que a gente está num deserto, nos vem essa ideia de tipo assim, o diabo tá furioso aqui, cara. Quem levou Deus para o deserto? O Espírito Santo. Aí toda vez que a gente está no topo da montanha, a gente fala, olha, oportunidade de Deus. Deus abriu uma porta. E quem levou Deus para o topo da montanha? Jesus para o topo da montanha. Não foi Deus. Foi Satanás, né? E logicamente eu não estou dizendo que todos os topos da montanha é o Satanás que está te levando, mas acaba com muito da nossa teologia quando você começa a ver os movimentos em Cristo, né? Agora... Porque eu sempre tive esse sentimento assim de conta não paga, sabe? De serem devedores. Quanto mais eu lidava com as minhas próprias questões emocionais, de querer firmar minha identidade, querer ter uma base de amor, tudo mais. Porque a formação da criança, aquelas memórias bases, né?
quando você estuda psicologia e tudo mais, eu não estudei oficialmente, mas eu, né, gosto por curiosidade, também filha de psiquiatra. Então, eu sempre fui curiosa dessas coisas, tinha várias conversas intelectuais com a minha mãe. Mãe, o que faz uma pessoa X ou, sabe, tipo, perguntar comportamentos. E aí eu sei, existem algumas memórias bases que você forma ali que tornam você um ser humano ou esperançoso ou pessimista. Na verdade, já li bastante sobre isso. Um cara muito conhecido, muito respeitado nos Estados Unidos, do século passado, já faleceu, mas ele tem um livro muito bom que chama A Trilha Menos Percorrida. Muito bom. Ele é psiquiatra cristão. Já vou atrás. Nossa, Douglas, recomendo demais. A trilha menos percorrida. Tem em português. Tem em português. Legal. Porque the Road Less Traveled, que fala a respeito de vários aspectos do amor, da identidade, da disciplina, da formação do ser humano no contexto do lar. E uma das coisas que ele fala é isso. Uma pessoa que tem um lar razoavelmente amoroso, de alguma forma, pelo menos razoavelmente saudável, porque nós sabemos que nenhum lar é perfeito. Mas se tem algum nível, né, de tipo de compreensão, de incentivo, de amor, de verdade, de transparência, esses elementos tornam aquele ser humano, pela repetição da experiência, né? Mesmo quando coisas ruins acontecem, você tem um contexto, pessoas com quem processar, coisas positivas ainda vêm, mesmo em situações ruins, que é esse reforço de um ambiente bom. Essa pessoa ela vai naturalmente crescer acreditando em coisas boas, acreditando que ela pertence ao mundo, acreditando que coisas boas vão vir. A pessoa pode não ser cristã, entende o que eu estou falando? Não tem a ver com a fé cristã. É basicamente a crença pela repetição da experiência. Eu tive experiências boas, eu fui consolado na minha dor, eu fui ainda na imperfeição ali de uma família que ouve, que sabe, que ampara. Então, essa pessoa ela vai crescer com uma confiança muito maior de que... seria mais ou menos assim, né? É como você assiste um filme, aí você chega, Laura, assiste um filme. É muito top, é muito bom, é maravilhoso, você tem que assistir. Aí é muito louco que você senta e fica assim, deixa eu achar as evidências para ver que é muito bom, maravilhoso e top. Então você tá procurando. Aí passa um negócio ruim, você ignora. Aí o negócio bom, você fala, é por isso que é top. E você meio que termina falando, nossa, é muito bom, é muito top. E o contrário é verdadeiro, né? Você assistiu um filme que é horrível. É muito ruim, mas é muito ruim. Pensa, aí você senta lá pensando, deixa eu ver por que é ruim. E você fica achando as coisas ruins, né? E tem os dois lá. Você já vem com uma lente. Então, eu percebo isso. A pessoa entra num ambiente e fica assim, nossa, vamos ver aqui, isso aqui, vamos me trair, que vai me trazer dor. E ela acha, né? Ou a pessoa entra falando, isso aqui vai ser maravilhoso, isso aqui vai ser bom. E ela acha também, né? Ela então espera tem a ver o melhor. com essas bases que foram formadas. Interessante. Ela espera o melhor, ela também inconscientemente sabe identificar pessoas saudáveis, sabia? Quanto mais saudável eu fiquei, mais naturalmente eu me conectei com outras pessoas que são saudáveis. Porque inconscientemente nós temos padrões, nós nos sentimos inseguros. E a gente quer achar quem é parecido com a gente. Né? Exatamente. Inconscientemente tem toda uma série de coisas que gera conexão. Então, tem a ver com isso também, sabe? A experiência que você cria para si, né? A gente acredita porque tem a experiência ou a gente tem a experiência porque a gente acredita? Quem veio antes? É um mix dos dois. Na verdade, ciclo, né? eu tenho uma tendência a falar assim, até a sua fase consciente, adulta, o que você experiencia dita sua fé, sua crença na vida. Mas depois que você tem ciência para se apropriar da realidade, causando, né? Exato, ser ativo, aí não. Aí aquilo que você acredita pode gerar experiências.